Oi, eu sou o Chão e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os meus livros favoritos, livros que eu li lá na minha infância, adolescência e até mesmo agora na fase adulta e que me marcaram e tem um cantinho especial no meu coração. Então, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de comentar qual é o seu livro favorito da sua vida inteira e o livro que mais te marcou. Vamos lá? Eu vou começar com um dos livros que acho que marcou a infância e a adolescência de muita gente. E Percy Jackson e o Ladrão de Raios não é apenas um livro que eu li e gostei. Não, na verdade ele fez parte da minha vida, ele me apresentou pessoas incríveis, porque quando veio a segunda saga, né, que era os Heróis do Olimpo, lá na Facebook tinha um grupo chamado Arco 2, e lá eu conheci pessoas maravilhosas que também eram fãs da série, e tem algumas pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. E no livro a gente acompanha o Percy, que é um garoto de 12 anos que acaba de descobrir que é um semideus e que é filho do deus Poseidon e que os deuses gregos existem. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar ele em uma viagem pelos Estados Unidos até a entrada do Hades, com a missão de recuperar o raio mestre de Zeus, mas também de trazer a sua mãe de volta, que foi sequestrada pelo deus dos mortos. Se você está começando a ler e está procurando livros que sejam rápidos, que você consiga ler em até um dia, Percy Jackson e o Ladrão de Raios e todos os outros livros da saga Percy Jackson são bem curtinhos, então dá para você ler em uma sentada só. E um livro que marcou a minha adolescência também, na verdade minha pré-adolescência, foi Correr ou Morrer, da saga Maze Runner. Eu falo saga porque já tem 5 livros, né? São 3 da trilogia principal, 3 spin-offs na verdade, eu só não tenho um. E aqui a gente acompanha o Thomas, que é um jovem que acorda sem memória dentro de um elevador e é levado até um lugar chamado Clareira, que é cercada por um gigantesco labirinto. Lá há outros garotos também que não lembram de nada e estão procurando uma saída desse lugar. Dentro desse labirinto existem umas criaturas chamadas verdugos, que são uns seres bem grotescos que aparecem durante a noite e possuem uma coisa chamada a picada, que é meio que uma ferroada que faz esses garotos lembrarem de algumas coisas, né, da sua vida passada. Mas todos os garotos que passam por esse processo acabam voltando de um jeito bem bizarro e acaba gerando umas coisinhas ali. E tudo muda nesse lugar, que é composto apenas por garotos, quando uma menina chamada Teresa aparece e todas as coisas começam a desandar. E agora entrando no gênero de terror, eu acho que esse daqui foi o primeiro livro do Stephen King que eu li, que é It, a Coisa, que é esse calhamaço gigantesco. Inclusive, diferente de muita gente, eu não quebrei a lombada dele, tá? Porque esse daqui eu comprei pra ter no meu coração. A primeira vez que eu li, eu peguei o livro na biblioteca do bairro onde eu morava. E esse daqui vai continuar intacto, tá? Eu reli ele recentemente, inclusive vou trazer vídeo aqui pro canal. E eu li ele pelo Kindle, então ele continua lindo. Aqui a gente acompanha 6 crianças, né, ali da faixa de 10 a 11 anos, que precisam enfrentar uma criatura que devora outras crianças ali na cidade fictícia de Derry. Essa coisa desperta a cada 27 anos, a cada novo ciclo ela devora mais crianças, e aqui a gente acompanha essas crianças lutando contra ela quando eram jovens e eles retornando 27 anos depois para dar um fim de uma vez por todas nela. Os 2 próximos livros são de ficção científica, mas Jogador Número 1 eu li assim que o filme saiu, lá que foi feito pelo Steven Spielberg, e eu me apaixonei muito. E esse livro, assim, ele tem um cantinho muito quente no meu coração. Eu nunca soube explicar de onde veio esse carinho. Aqui a gente acompanha o Wade, que mora em um mundo futurista, no qual um jogo de videogame ficou muito famoso. E nesse jogo as pessoas colocam óculos, tipo um Apple Vision, e entram dentro do jogo e ele é super famoso. E o criador desse jogo morre e ele deixa alguns easter eggs lá dentro, e a pessoa que encontrar todos esses easter eggs acaba herdando a empresa desse criador. Mas não é só ele, existe uma empresa rival que também está tentando, e ela vai fazer de tudo para conseguir. O filme é muito bom, o livro é maravilhoso, então se você gosta de ficção científica, tá começando a ler agora, leia Jogador Número 1, que você vai se apaixonar muito, eu te garanto. E
Como não falar de ficção científica e não citar Duna? Eu li Duna acho que bem depois de ler It. Era uma fase minha em que eu queria ler livros enormes. Inclusive foi bem essa sequência: It, a Coisa, Duna e Os Miseráveis. Inclusive Os Miseráveis eu comecei a ler porque a minha professora lia pra gente no clube de leitura. E aí ela parou de ler, eu peguei o livro e continuei. Aqui a gente acompanha o Paul, que acaba se mudando para um planeta deserto chamado Arrakis, com sua família ali. E lá tem várias reviravoltas, eles sofrem meio que um golpe de estado. E o Paul é forçado a viver no deserto, onde ele conhece os Frames e aprende a dominar os vermes, que são umas criaturas gigantescas que moram nesse planeta. Esse livro, além de ser uma ficção científica, ele é muito bom porque ele fala sobre religião e sobre política de um jeito totalmente diferente, mas ao mesmo tempo bem atual. Então é aquele tipo de leitura que, por mais que seja um livro bem antigo, ele traz umas reflexões sobre o que o nosso mundo está passando recentemente e até onde as pessoas podem ir por ganância. Assim como todo mundo, eu tive minha era de gostar de vampiros, mas, diferente de muita gente, eu não gostava tanto de Crepúsculo. Eu fui gostar de Crepúsculo um tempinho depois. Mas o que fez eu me apaixonar por vampiros, assim, tirando o Diário de um Vampiro, que eu já era super fã, mas estava meio que esfriando toda essa era, foi Marcada, da Psy Cast, com a filha dela, Kristen Cast. E aqui a gente acompanha a Zoe, que é uma garota de 16 anos que vive em um mundo onde os vampiros sempre existiram. E eles moram em um lugar chamado A Morada da Noite, que é meio que um reformatório onde os vampiros que estão passando pela transformação, que é um negócio bem diferente, porque aqui não tem mordida, não tem a bebeção de sangue. Aqui, na verdade, os vampiros cultuam uma deusa chamada Nyx, e quando eles vão passar por essa transformação, eles são escolhidos por um rastreador, que é um cara que vai até eles, toca na testa deles e imediatamente eles ganham a tatuagem de uma lua crescente na testa. E conforme vai passando o tempo, caso eles concluam a transformação para vampiros completos, essa tatuagem se expande e se torna meio que uma tatuagem no rosto inteiro, com significado especial para cada vampiro. Nesse livro a gente acompanha a Zoe tentando se adaptar a esse mundo após ser marcada, né? Então ela vai ali pra Morada da Noite, ela conhece outros vampiros. E nesse primeiro livro é muito mais sobre uma rivalidade que ela tem com uma garota chamada Afrodite, que faz parte de um culto ali na escola, né? Eles têm um grupinho secreto. Então esse primeiro livro é bem um embate disso tudo. E assim, são 12 livros essa série e são maravilhosos. Inclusive eu tenho metade deles aqui. Eu acho que eu tenho os 10 volumes, falta 2 para eu completar, e tem os spin-off ainda. Então assim, são livros curtinhos também que você consegue ler em uma sentada só, porque os capítulos não são tão longos, a história é bem fluida, então dá para ler numa paulada só. O próximo livro é um livro em que eu amo bastante e são Por Lugares Incríveis. Ele foi me apresentado por um amigo que já não fala tanto comigo assim, mas foi um livro bem marcante pra mim porque eu não sabia nada da história. E aqui a gente acompanha a Violet, que é uma garota que acabou de perder a irmã e tá passando por alguns problemas psicológicos ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Ela conhece o Finn, que é um garoto bem problemático ali na escola. Ele é bem destoado de todo mundo. Ele tem 2 amigos, mas pelo resto da galera da escola ele é conhecido como aberração. E eles são forçados, já que é o Finn que sugere para o professor formar uma dupla com a Violet, a fazerem um trabalho no qual eles vão precisar andar pelo estado de Indiana, conhecendo lugares incríveis, e precisam fazer um trabalho sobre isso, mas ali acaba rolando um romance. E o final desse livro, ao mesmo tempo que ele é bem triste e bem marcante, ele como eu posso dizer, ele faz a gente refletir muito sobre um pouco de tudo na nossa vida. Então, leiam, é um romance, mas é um romance que não tem um final feliz, só digo isso. E eu acho ele maravilhosamente incrível. E é isso, gente. Você já leu algum desses livros? Comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir e de me contar aqui qual desses livros você já leu e qual é o livro que já te marcou
e que se tornou seu favorito pelo resto da sua vida. Eu sou o Chão e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou trazer vídeos sobre cada um desses livros, trazer vídeos sobre as sagas e tudo mais aqui no canal em breve. Então é isso, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!